Olá pessoal, estamos de volta, o nosso segundo encontro. Hoje vamos analisar a aula 3 e a aula 4 do livro base de vocês, podem acompanhar aí, tá? E qual o assunto que será tratado hoje? Princípios contratuais, Primeira coisa, o que é um princípio? O princípio ele é um alicerce da matéria. Toda matéria ela tem princípios contratuais, tá? Então é aquilo que vai dar base à matéria, que vai alicerçar o estudo que a gente está tendo. O primeiro princípio que a gente vai analisar hoje será o princípio da autonomia da vontade, O que é autonomia de vontade? Já comentamos sobre isso no nosso encontro passado. Ter autonomia de vontade é eu querer contratar, eu ter a vontade de contratar e só celebrar aquele contrato que eu quero contratar. Caso contrário, ele vai ser nulo ou até anulável, dependendo da situação em que esse contrato foi pactuado, tá? Então, a gente tem alguns requisitos que a gente tem que analisar para que exista realmente autonomia de vontade e que aquele contrato que eu estou celebrando, ele tenha validade, Que requisitos são esses? Eu vou poder contratar sobre o que eu quiser, eu posso contratar com quem eu quiser e da maneira que eu quiser, tá bom? Então, como assim? Contratar com quem eu quiser. Eu posso contratar com João, com Maria, com uma empresa, com outra. Depende do contrato que eu quero fazer, eu sou livre para escolher. Um contrato de telefonia, por exemplo, eu posso contratar com a empresa A, B, C ou D. Vai depender da minha vontade, tá? E da maneira que eu quiser. Voltando um pouquinho para a aula passada. Que maneira é essa? Qual é a forma do contrato? Para que vocês relembrem, a forma ela é livre, em regra ela é livre, então eu posso celebrar o contrato como eu quiser, do que eu quiser, da maneira que eu quiser, tá bom? Importante agora analisar o que? As limitações à vontade de contratar, Claro que apesar da autonomia de vontade, de ser algo amplo, eu tenho certas limitações, Vamos analisar assim, que limitação seria essa? A primeira delas, que a gente tem isso no nosso dia a dia. Uma limitação sobre quem contratar. Dependendo da localização que eu moro, eu só tenho, por exemplo, uma empresa que fornece energia. Eu só tenho uma empresa que me fornece água. Eu posso contratar com outra, eu não vou ter essa possibilidade. Por quê? Porque eu tenho uma limitação para contratar. Então, de qualquer maneira, é como se fosse o quê? Forçado a contratar com aquela empresa. Porque são tipos de situações, são fornecimentos de situações básicas para o meu dia a dia que eu preciso, como água e energia, tá? Outra limitação importantíssima, que essa sim vocês têm que saber, porque essas vocês vão utilizar no dia a dia de vocês, nessa compra e venda de imóveis aí, é a questão da venda entre ascendentes e descendentes, Que são ascendentes e descendentes. Vamos lá, ascendente, meu pai, a minha mãe, descendentes, os meus filhos, Os descendentes aí de primeiro grau ficam mais fácil da gente analisar. O que é que a lei fala? E aí agora, apesar de eu ter uma liberdade de contratar, de a forma ser livre, eu tenho que obedecer a essa limitação. Eu só posso, Luciana, quero efetuar a compra e quero vender um imóvel para um filho meu, tá? Se eu tiver mais de um filho e eu for casada, eu só posso vender essa casa para o meu filho se os meus outros filhos aceitarem e assinarem isso expresso, tem a obrigatoriedade de estar expresso, e se o meu marido também aceitar, tá? Então, obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? A anuência de todos os filhos, dos demais filhos, que serão aqueles que não estão efetuando a compra e venda, e do marido. A não ser que eu seja casada no regime de separação total dos bens. Agora, qualquer outro regime, eu vou ter a obrigatoriedade disso. Então, essa seria a nossa segunda limitação. A terceira limitação, e importante também, que é essa, comentamos também, é o quê? A situação de contratar objetos ilícitos, Isso aí é bem mais básico e mais simples, porque qualquer questão da ilicitude, elas não podem ser contratadas, tá? Então, não existe a possibilidade de eu contratar objetos ilícitos. E outra situação, e última dessas limitações mais importantes, são tipos de contratos que eu faço em que eu tenho a obrigatoriedade de contratar. É como se eu fosse obrigada a contratar. Vamos dar um exemplo. Todo mundo que tem carro paga o IPVA
todos os anos, tem a obrigação de pagar o IPVA, tá? Quando chega aquele documentozinho para a gente pagar, ou a gente vai lá no site imprimir, além do seguro, além do IPVA, eu tenho o quê? Uma taxazinha que vem lá como seguro obrigatório do contrato, tá? Então, eu tenho a obrigação de pagar aquilo ali, que junto com ele vem o IPVA. Então, é o seguro obrigatório, tá? Pronto. Isso daí é o princípio da autonomia de vontade, entendemos o conceito dele, as regras gerais, né, os requisitos que eu preciso e as limitações sobre essa autonomia de vontade. Importante agora esclarecer uma coisa, sobre os contratos de adesão. Né? O que são contratos de adesão? Quando a gente for falar da classificação dos contratos, a gente vai também comentar novamente sobre o contrato de adesão. Mas quando eu falo de autonomia de vontade, eu não posso falar da autonomia sem explicar aqui esse contrato de adesão. Todo mundo aqui já celebrou o contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? É aquele contrato em que ele vem com todas as cláusulas predispostas. O que é isso? Cláusulas predispostas. Aquelas cláusulas que já vêm prontas e que eu não vou discutir cláusula por cláusula com o meu contratante. Já vai estar lá no contrato todas as cláusulas. 1, 2, 3, aquelas que tem uma letra bem pequenininha, outras com a letra maior, outras que vem em caixa alta, que tem essas obrigatoriedades da lei. Tá? Só que eu tenho a obrigação de contratar? Não tenho. Eu não sou obrigada a contratar. Eu tenho autonomia de vontade para contratar? Tenho autonomia de vontade. Porém, nos contratos de adesão, eu não tenho a possibilidade de discutir as cláusulas contratuais. Ou seja, se eu quero aquele serviço, eu vou ter que assinar, sem discutir nenhuma cláusula. Tá? Então, a autonomia de vontade, ela não vai ser ferida em razão dos contratos de adesão. Tá? Então, tenho muito cuidado com isso para não entender que o contrato de adesão ele fere a minha autonomia de vontade. Ele não fere a minha autonomia de vontade, tá bom? Vamos ao próximo princípio aqui importante. Princípio da força obrigatória dos contratos. O que é o princípio da força obrigatória dos contratos? Dependendo do livro que vocês forem estudar aí, a doutrina que vocês forem analisar, vocês vão ver uma palavrinha em latim, chamada de pacta sunt servanda. Tá? O que significa pacta sunt servanda? Significa dizer que o contrato faz lei entre as partes. O que é isso? Toda vez que eu celebro um contrato com alguém, aquele contrato ele se torna o quê? Obrigatório. Ele se torna uma lei entre as partes. Celebrei o contrato, eu tenho que cumprir as cláusulas exatamente como elas estão determinadas naquele contrato. Agora, temos aí um contraponto, né, ao pacta sunt servanda. É outra nomenclaturazinha em latim que vocês vão analisar aí também. É o que a gente chama de rebus sic stantibus. O que é rebus sic stantibus? A lei torna o contrato obrigatório, pacta sunt servanda, desde que ele mantenha as mesmas condições em que ele foi pactuado. Se as condições forem modificadas, eu vou poder sim ingressar com uma ação para deixar aquele contrato de ser obrigatório. O que é isso? Eu vou entrar com uma ação revisional dos contratos para discutir as cláusulas contratuais. Não necessariamente eu preciso discutir todas elas. Eu posso entender que apenas uma das cláusulas ela está sendo abusiva. Eu posso entender que apenas uma das cláusulas está ferindo a minha autonomia de vontade. Então, como eu não posso deixar de assinar aquele contrato de adesão, eu assino o contrato e depois eu vou lá e discuto alguma daquelas cláusulas. Tá? Então, é importante analisar que princípio da força obrigatória dos contratos, resumindo aí para que vocês absorvam bem isso. Pacta sunt servanda quer dizer o quê? Celebrei um contrato, ele se torna obrigatório. O contrato faz lei entre as partes. Rebus sic stantibus vai ser o quê? O oposto desse pacta sunt servanda. Celebrei o contrato, desde que ele mantenha as cláusulas, eu não vou poder alterar. Modificou alguma daquelas cláusulas, eu posso sim ingressar com ação, provar que aquelas condições pactuadas inicialmente, elas se transformaram, na verdade, né, foram diferenciadas, e aí eu vou poder sim ingressar com ação revisional para modificar isso aí, certo? Bom, agora no material de vocês, a gente vai para a aula 4, né, que ele continua falando dos princípios, só que agora é o princípio da relatividade dos contratos. O que é que o princípio da relatividade ele quer dizer? Toda vez que eu celebro um contrato, eu celebro um contrato A
e B, celebrando um contrato. As cláusulas contratuais que estão nesse contrato, eles dizem respeito a quem? Aquelas partes contratantes, que não necessariamente precisa ser 2 partes, 3, 4, 5, quantas partes foram necessárias para a celebração daquele contrato. Ou seja, relatividade dos contratos quer dizer o quê? Que o princípio contratual afirma: celebrei um contrato, os efeitos dele são relativos às partes contratantes. Temos aí uma exceção importantíssima sobre isso. Em determinadas situações, eu posso celebrar um contrato com um banco, por exemplo, só que nesse contrato, quem vai se beneficiar com ele vai ser um terceiro. Vamos dizer que eu vou num contrato celebrar uma situação de um contrato de seguro de vida com um banco, tá? Eu sou o contratante, o banco é o contratado, só que eu vou estar celebrando esse contrato relativo a quem? A um terceiro, a um filho, a um pai, a um parente, a quem quer que seja. Uma estipulação em favor de terceiro. É isso que o princípio da relatividade fala. A regra dele, é o que a gente precisa saber, é que o contrato ele é relativo às partes contratantes, mas nós temos exceções em que o contrato, apesar de pactuado entre aquelas 2 partes, ele pode ser relativo a um terceiro. O exemplo básico disso, que tem aí para o livro de vocês, é a estipulação em favor de terceiro. O nome já diz, apesar de estar estipulando um contrato, de estar celebrando um contrato, eu vou estar estipulando esse contrato em favor de uma terceira pessoa que não está no contrato. Importante também saber que essa estipulação em favor do terceiro, a parte que está sendo beneficiada nesse contrato, ela não precisa ser uma parte capaz, Porque para celebrar um contrato a gente precisa de capacidade das partes, O contratante e o contratado, eles têm que ser pessoas capazes. Agora, aquele que está se beneficiando, não necessariamente ele precisa ser capaz. É importante saber isso. E o próximo princípio que fala também nessa nossa aula é o princípio da função social do contrato. Esse princípio aí, hoje, podemos afirmar que é o principal princípio em todos esses que estamos estudando. Por quê? Porque ele é a base para todos os princípios, A gente estuda hoje o Código Civil de 2002, que eu comentei com vocês na nossa aula passada, Antes do Código de 2002, não existia uma previsão sobre essa função social do contrato. Não se falava nisso. A regra do Código Civil era o quê? Que os contratos eles eram totalmente individualistas. Como assim individualistas? Diziam respeito apenas às partes contratantes. Se eu celebrasse um contrato com o meu vizinho, por exemplo, para levantar um muro da nossa casa em 10 metros, 5 metros, quer que seja, e esse muro estivesse afetando a casa do vizinho de trás, problema dele, não teria problema nenhum. Por quê? Porque o contrato estava sendo celebrado entre Luciana e João, que era meu vizinho. Mesmo prejudicando um terceiro, prejudicando a coletividade ou quem quer que seja, não existiria problema. Porque o nosso código anterior ele era totalmente individualista. Hoje, depois do Código Civil de 2002, a função social do contrato tem outros princípios, mas eu tenho que primeiro analisar se aquele contrato ele está atendendo a função social dele. E o que é atender a função social dele? É manter um equilíbrio contratual. De que maneira? Sempre tentando deixar as partes de uma maneira igual. Claro que a gente sabe, que na prática esse equilíbrio contratual nem sempre é alcançado em perfeito estado. Se eu estou celebrando um contrato com a empresa de telefonia, claro que eu sou hipossuficiente em relação a essa empresa, mas tentar manter esse equilíbrio contratual, Celebrei um contrato, esse contrato prejudicou um terceiro ou qualquer outro da coletividade, esse contrato vai poder ser anulado, desde que aquela pessoa se sinta prejudicada e ingresse com ação. Importante analisar o artigo 421 do Código Civil, que fala sobre esse princípio contratual. O que ele diz? A liberdade de contratar, ela sempre será exercida nos limites e na função social do contrato. Ou seja, eu tenho ampla liberdade de contratar? Tenho. É o que a gente acabou de falar anteriormente no princípio da autonomia de vontade. Eu celebro um contrato, eu tenho autonomia para contratar com quem eu quiser, do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. Mas eu tenho o quê? Uma limitação que é imposta pela função social do contrato.
tá? Então vejam que esse princípio é a base de todos os outros princípios. Mesmo que eu tenha autonomia de vontade, mesmo que eu tenha a obrigatoriedade do contrato, que a gente já viu, que eu tenha o princípio da relatividade, que também já foi visto na aula de hoje, todos eles têm que obedecer à função social do contrato. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso segundo encontro, onde analisamos a aula 3 e a aula 4 do livro base de vocês. E até o nosso próximo encontro. Bons estudos!